Fala galera, aqui é o professor Gabriel Martins, de Geografia. A gente vai falar hoje aqui, resolver algumas questões sobre a nova ordem mundial, tá bom? Vamos começar aí. Essas questões já foram enviadas para vocês antes, espero que vocês tenham feito. Vamos tirar algumas dúvidas sobre elas, tá? Vamos lá, questão 1. Os processos capitalistas impulsionaram diversas transformações que envolvem a circulação de informações de pessoas e produtos por diversos países. Foram estabelecidos diversos pontos de interconexão que, de certo modo, aproximam sujeitos, conhecimentos e fortalecem tendências internacionais. Tal situação é potencializada por tecnologias contemporâneas, ao mesmo tempo em que evidencia significativos contrastes sociais, culturais e econômicos. Recentemente, essas transformações tornaram-se mais significativas. Esse fenômeno é chamado de, letra B, processo de globalização. Vamos lá. O processo de globalização recorrente no sistema capitalista se faz através da integração mundial, ou seja, o processo de globalização liga o mundo, tá? Liga a economia, a cultura, certo? Então, como que isso acontece? Por que isso acontece? O processo de globalização, que é o processo de integração mundial, se dá através do barateamento dos meios de transporte e comunicação. Como assim? Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um celular. Hoje em dia é mais fácil eu viajar para fora do meu país, certo? Então, o barateamento desse processo de comunicação e de transporte facilita e fortalece o processo de globalização, principalmente por causa das TDIC, que são as tecnologias digitais da informação e comunicação. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Cansados do domínio americano do sistema financeiro global, 5 potências emergentes, lembrando que emergente são aqueles países que estão buscando desenvolvimento, vão lançar essa semana sua própria versão do Banco Mundial, o BIRD, e o Fundo Monetário Internacional, FMI. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o chamado grupo dos BRICS, estão buscando alternativas à ordem mundial existente, segundo as palavras de Haroldo, diretor da iniciativa latino-americana. A posição do BRICS frente à nova ordem mundial reflete, de certo modo, a polarização econômica que marcou o mundo após a Guerra Fria. Tal polarização reflete-se na oposição entre... Vamos lá, galera. Letra A. Vamos voltar. A gente tem que lembrar que na velha ordem mundial, quando era Estados Unidos e União Soviética que estavam buscando a hegemonia mundial, nós tínhamos a divisão do mundo entre países capitalistas e países socialistas. Com o fim da Guerra Fria, com o fim dessa velha ordem, dando início à nova ordem mundial, com a mundialização do capitalismo, essa diferença ela deixou de ser entre países capitalistas e socialistas e passou a se tornar entre o norte, países desenvolvidos, e o sul, países subdesenvolvidos, tá? Lembrando que essa é uma divisão mais política, não necessariamente, por exemplo, a gente sabe que a China fica lá no norte, mas ela seria um país subdesenvolvido, um país emergente que está buscando o crescimento, tá bom? Próxima questão, questão número 3, assinale o tipo de acordo que apresenta ao mesmo tempo a eliminação das taxas alfandegárias, a regulamentação para importações, a permissão para livre circulação de bens, mercadorias e pessoas, além da adoção de moeda única. Vamos lá, galera, quando a gente fala de nova ordem mundial, uma das consequências é a criação dos blocos econômicos, e os blocos econômicos eles servem para facilitar o comércio, certo, mundial e a interação desses países. Eu gosto sempre de explicar e de botar um exemplo bem didático. Quando a gente fala de bloco econômico, a gente tem que lembrar de Pokémon. Por quê? Quando a gente lembra de um Pokémon, esse Pokémon dentro do desenho, ele costuma evoluir. E quando ele evolui, ele não perde as características do Pokémon anterior. Então, digamos lá, eu tenho um Pichu que evolui para Pikachu, depois para Raichu, eles vão mantendo as mesmas habilidades. É a mesma coisa eu tenho que lembrar no bloco econômico. Temos 4 tipos de blocos, no caso, 4 fases desse bloco. Quando a gente chegar na última, ele vai ter as mesmas características dos 3 antecessores, certo? Então, a resposta correta, vamos voltar um pouquinho, seria letra D, União Econômica e Monetária. O que esse tipo de bloco econômico prega, galera? Olha só,
Cada tipo tem sua característica, mas vai lembrar que conforme o bloco econômico vai mudando de tipo, ela mantém as características do antecessor e apresenta algumas novas. Por exemplo, o mercado comum, que acima está representado pelo número 3, tem as mesmas características que 1 e o 2, mas é adicionado também a sua própria característica, que seria a livre circulação de bens, mercadorias e pessoas. Quando você adiciona também uma moeda única nesse bloco econômico, ele seria aqui, ó, União Econômica e Monetária, que nós temos o exemplo, seria a evolução máxima, né, do bloco econômico, que seria que nós temos a famosa zona do euro. Países que, além dessas 3 características dos outros blocos, ele também adota a mesma moeda, que seria o euro, beleza? Questão número 4, vamos lá. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em 2 blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, e que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os blocos oriental. É importante destacar que, na formação da OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como, galera, na Europa nós tínhamos, na velha ordem nós tínhamos o bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, representado pela União Soviética, tá? Entretanto, a Europa em si, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida. A galera que estava a ocidente do Muro de Berlim seria o bloco capitalista, e a galera que estava a oriente do Muro de Berlim seria a galera socialista. Então, essa parte da Europa, ela ficou conhecida como cortina de ferro, letra A. Lembrando que essa cortina de ferro, por que ela ganhou esse nome? Porque ela simplesmente era uma barreira geográfica natural que dividia o centro da União Soviética da Europa capitalista. Beleza? Vamos prosseguir. Questão número 5. A velha ordem mundial, a partir dos anos de 90, o fim do mundo bipolar e da Guerra Fria, significou a criação de uma nova ordem que pode ser definida como multipolar. Essa nova ordem, vamos lá. A. Significou a eliminação automática dos atritos geopolíticos entre as nações. Galera, essa nova ordem acabou com todos os problemas? Foi apaziguadora? Apesar de quando a velha ordem acabou, a esperança mundial é que isso ocorresse, não aconteceu, beleza? Letra B. Promover a retomada de divergências ideológicas entre a Europa e os Estados Unidos. Lembrando que o foco da divergência não era a Europa em si, apesar, de fazer parte da Eurásia, o grande foco da União Soviética era a Ásia, beleza? Então não seria isso. Letra C. Fez surgir vários centros de poder político e econômico no cenário mundial. Seria a resposta correta. Por quê? A nova ordem mundial, ela acaba com o que antes era a velha ordem bipolar, onde eu só tinha Estados Unidos e União Soviética como países hegemônicos, e ela transforma agora, com a mundialização do capitalismo, ela vai transformar em cada parte do globo, vai ter países que são influentes, certo? Por isso que eu chamo ela de multipolar, eu vou ter vários polos de influência mundial, beleza? Então a resposta correta seria a letra C. Galera, espero que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas, espero vocês aqui assim que esse problema da pandemia acabar. Lembre-se, estudem em casa, continuem, evitem sair, tá bom? Até a próxima!